Debater um assunto mega importante para todos nós que procuramos aderir, frequentar, buscar, encontrar alguma solução da nossa vida. Algo está realmente ligado a uma motivação. O que é a motivação? A motivação é uma ação movida, entendeu? A gente teve uma interrupçãozinha por causa da questão do sinal. Então, voltando ao assunto, a motivação são os motivos que me levam de uma certa forma, a cometer uma ação. E o que seria essa ação? A ação ela é uma energia desprendida e movida para que eu consiga chegar a agir e a criar algum efeito. Dentro da motivação espiritual, quando a gente fala da palavra espiritual, a gente está se ligando a tudo que é incorpóreo, a tudo que é transcorporal, que está além do corpo. E incorpóreo é tudo aquilo que não precisa de um corpo físico. Tipo isso aqui é um corpo, não precisa desse corpo poder existir. Então, quando eu falo da motivação espiritual, eu vou tratar do que me motiva a buscar uma energia fora de um corpo físico para poder chegar num resultado em comum interessante. Dentro da motivação espiritual, a gente consegue dividir ela em 5 etapas muito interessantes, que é a fase fisiológica, a fase de segurança, a fase social, a fase da estima, ou self, a sua fase própria, e a realização pessoal. Falou fé, Marcinha? Vamos lá então. Quando a gente fala da motivação espiritual fisiológica, a gente está falando de um corpo físico mesmo. O meu corpo. Eu me encontro triste, doente, desanimado, depressivo, motivos orgânicos. Estou num período ruim financeiramente, posso estar passando fome, passando tristeza. Falou fé, Pai Cleiton? Então, quando eu pego uma motivação espiritual, que é um ato que me motiva a buscar algo em alguma coisa organicamente não existente, e eu uso como motivação própria a minha questão fisiológica, eu estou indo buscar necessidades de bem-estar, necessidades de melhoria, retirar da minha vida pontos negativos ou de desgaste que de uma certa impedem o funcionamento legal do meu corpo. Colofé, Gabi. E essa motivação, ela quando acontece, o start dela é quando eu vou procurar uma roça. E aí procurando uma roça, eu vou encontrar um zelador, eu vou encontrar lá um preto velho, ou uma entidade, ou uma cartomante, ou uma adivinha, ou uma pessoa seletiva de evidência, que ela vai me orientar e ela vai diagnosticar o que no meu corpo orgânico, fisiológico está ruim. Um exemplo, quando eu tenho sede, uma necessidade fisiológica, eu busco um copo d'água. Se eu estou na rua, eu bato a porta de alguém. E daí em diante as necessidades fisiológicas são enormes. E a partir do momento que eu consigo sanar aquela situação fisiológica da minha vida, que eu consigo entender para que lado que eu vou, se é desânimo, tristeza, se é infelicidade, se é fraqueza, eu consigo adquirir a motivação espiritual para a segurança. E o que é a segurança? A segurança nesse contexto é obter, sanar as minhas negatividades, provendo a mim, ao que está ao meu redor, uma posição tão confortável que eu consiga controlar e esmerar uma melhoria. Colofé, Rodrigo. A incentivação, a motivação da motivação espiritual pelo caminho da segurança é quando você encontra vitória no primeiro estágio, você prossegue para o segundo. Eu fui à casa do zelador, ali ele me consultou, ele me executou um ebó, eu tenho ou não dinheiro. Dali ele foi e me gerou uma situação onde eu perseverei, onde eu resisti e eu me encontrei no estado de segurança. É como quem está com sede perde um copo d'água. O estado de segurança dele é encontrar o copo onde ele vai bater. Porém, quando eu já passei por esses 2 passos, essas 2 etapas, dentro da minha motivação espiritual, foi o que me levou a um barracão, e eu adquiri a segurança pelo resultado que ali eu tive, eu praticamente, Colofé do Forno, eu quero estar comutando, eu quero estar dividindo aquela sociedade para com a minha vida. Eu quero me integrar. Chega o meu ponto de iniciação, onde eu vou me integrar socialmente dentro daquele clã, dentro daquele cluster. E eu procuro o que ali? Ser apoiado, ser estimulado, entendeu? Conseguir interagir com meus irmãos, conseguir que eles me escutem, conseguir que eu fale, que eles entendam os meus níveis de desequilíbrio. E a segurança social é uma necessidade gigante de estar inclusa junto ao sagrado, tendo a satisfação dos problemas resolvidos e sanados e desenvolvendo uma fé.
A fé ela vai lhe confortar por tudo aquilo que lhe faltou na vida carnal, na vida orgânica. E isso é muito interessante porque eu começo a entrar no contexto formando família, formando amigos, formando história, que eu acho a grande história do Candomblé, a grande pegada é instituir ao homem a necessidade de se encontrar mediante as indiferenças e pessoas diferentes na face da terra. Mas aí quando eu já tive minhas situações, necessidades resolvidas, quando eu já consegui adquirir uma segurança gigante, eu confio no meu Pai de Santo, eu confio no meu cuidador, eu confio naquele guia, eu já estou contido naquele meio. Eu já me associei a um clã, dentro daquele clã me associei a novas tribos, é claro que tem meu irmão que gosta de A, o outro irmão gosta de B, aí eu começo a encontrar a necessidade de reconhecimento por estar ali. Sou peça fundamental daquela história, ali me alicercei, e aí vem a quarta etapa da motivação espiritual, dessa pirâmide de crescimento, que nada mais é que a estima, que é a necessidade que você tem de ser reconhecido, admirado, obedecido e talvez até esmerado por aquele grupo onde você chegou, muitas vezes quando você chegou num grupo pequeno ou já um grupo grande, você chegou ali debilitado, você se curou, você adquiriu segurança, você adquiriu porte, você se integrou socialmente ali, você participou, lavou louça, cozinhou, participou de orou, e a necessidade da estima, ela está extremamente estaria ligado, né? Na positividade do seu movimento quanto a replicar tudo aquilo que você teve no seu início de carreira naquela história espiritual para as demais pessoas, dividindo suas felicidades, dizimando em palavras, ou professando, ou testemunhando os milagres que ali foram reais. Daí onde a gente começa a encontrar os problemas da nossa religião. Quando nós encontramos essa necessidade de autoestima, é uma necessidade interessante porque você pode se frustrar, porque nem sempre as expectativas que você almejou vão ser completas. Você foi aderido e foi cuidado. E quando você chega à quarta casa da motivação espiritual, que é a necessidade de efetivar a sua estima, você precisa ter a notoriedade que outras pessoas estão chegando lá atrás. Esses que chegam lá atrás, como essa parede está aqui, serve como apoio para se eu degringolar, eu não cair para trás. E nesse momento, você vai ter que saber interpretar o que é a sua estima externa e o que é a sua estima interna. O que é o seu self, o seu momento de autossatisfação e de necessidade de reconhecimento. Quando a gente fala da estima externa, dentro do Candomblé, a gente está falando da idade de santa adquirida, as experiências, porém também as obrigações, os apoios, os afazeres de uma roça. A necessidade que você tem de ser como um trem coligado a outros vagões que vai levar aquela máquina, vai levar os demais vagões junto com ele. Mas quando a sua estima ela é interna, a sua autoestima é interna, ela é muito mais interessante, porque de certa forma ela vai ser o seu auto-reconhecimento e a sua gratidão tão imensa por aquilo que te elevou, ou que te formou, ou do agregar daquele grupo que te recebeu de braços abertos, que você vai estar livre. Livre de opiniões, livre de julgamentos, livre de criar fenda entre as pessoas, porque às vezes você tem aquele irmãozinho que ele é extremamente simples e ele não tem grandes ambições. E quando ele chega à sua roça de santo, ele vai chegar fisiologicamente abatido, Colofé Guilherme, ele vai chegar psicologicamente abalado, ele vai buscar segurança, ele vai encontrar no banho de erva a situação do bem-estar corpóreo. E para ele essa casa é satisfatória. Então não faz com que você exija que o seu irmão tenha a mesma cultura que você, até porque os caminhos das ambições são diferenciados. E quando você está livre, nesse momento, livre de julgamentos, livre de criar fendas, livre de criar diferenças, Colofé Magnone, saudades, livre de criar opiniões que gerem descaso ou desmerecimento, livre de chegar à casa de santo armado, com cascas, com cara feia, com mau humor, você vai conseguir chegar na sua realização plena. Colofé Aldinha, boa noite. E o que é a realização plena? É conseguir conjecturar toda a satisfação de vida, onde você consiga, junto aos aprendizados, junto aos milagres que lhe foram concedidos, junto ao apoio que lhe foi concedido, estar ao lado do seu mais velho e poder constituir com ele uma situação de conduzir novas pessoas.
É claro que muitas pessoas, quando chegam na satisfação plena, elas não vão se importar com as outras 4 casas, porque não é assim nem na psicologia, nem no trabalho, nem na saúde, nem no colégio. Até porque eu não posso criar uma expectativa e chegar numa casa religiosa e ali me decepcionar, porque eu posso ir ali buscar amizade e de repente eu vou encontrar todo o apoio, todo o estímulo que eu preciso, mas eu não vou encontrar coleguismo, não vou encontrar o encontro de final de semana, eu não vou encontrar o que a terceira casa social fala. Porque quando alguém chega debilitado numa casa espiritual, com carências, sofrimentos, e ele encontra a sua doença sanada por uma cura, que é orgânica, automaticamente ele cria segurança, ele cria um status de poder e ele vai rumar para que ele consiga manter a qualidade dessa energia que ele mantém seguro. Como ele faz? Frequentando, indo aos cultos, indo às rezas, participando daquela casa, estando mais próximo. Quando ele se integra socialmente, a gente não sabe o volume da expectativa interior dessa pessoa. Quando ele se integra e começa a interagir, que ele se torna um abian, uma pessoa de obidade, uma obrigação um pouco maior ou uma iniciação, ele pode levar para aquela família de santo a necessidade de formar ali famílias, amigos, companheiros, confidentes ou até mesmo enlos matrimoniais, porque dentro da religião que acolheu ele vai procurar uma pessoa que pense tão igual. E é onde vem as decepções. Você não vai a uma religião criando uma expectativa que ali você vai encontrar de tudo do bom e do melhor. Afinal, as pessoas são livres para poder exercer a estima externa delas ou a estima interna. Então você consegue configurar isso em 2 tipos de vodunces. O vodunce de estima externa, ele faz questão de se arrumar bonito, de cantar um candomblé, de participar de uma roda, de estar em todas as festividades, de marcar presença, de estar em pé, de bater palma, de louvar, de dançar com o santo do irmão, mas em suma ele só está montando ali um comportamento implosivo, que demonstra a necessidade que ele tem de maior conduta religiosa ou talvez de mais segurança espiritual. E aí você tem os vodunces de estima interna, que são aquelas grandes senhorinhas, até os grandes jovens que estão ali conosco no barracão, que eles são os últimos a se arrumarem. Colofé, Rosinha, boa noite. Que são as últimas pessoas a procurarem a melhor fatia do bolo. Porque, na verdade, elas estão tão preocupadas com o que o outro vai colher ou com a necessidade de devolver aquilo que um dia tiveram, que elas não vão se preocupar, às vezes, com a sua totalidade. Aquela fatia, naquele momento, está de satisfação para eles. Colofé, Pai Jason. E aí, o que acontece? Sabendo que no estágio da realização plena, eu tenho que estar livre dos mimimis, porque é a fase onde começa o eu sei e o eu sou. Resumindo isso para um zelador. O zelador, ele se inicia, ele adquire segurança de conhecimento, ele se integra na sociedade, ele necessita da estima, ele necessita do reconhecimento daquele filho, do apoio dele, mas quando ele busca a plenitude, que seria olhar, quando eu digo para baixo, mas em olhar linear, e encontrar muitos que pudessem dar a ele mais motivação, até porque ele já está cansado, já está mais velho. Boa noite, Silvia. Ele já está mais saturado, e às vezes até o próprio zelador, ele se encontra em posição de descaso e descrença com o que ele mesmo criou. Aí é o tempo do esvaziamento dos barracões, é o tempo quando aquele que tem autoestima externa, que só busca magnetizar a atenção para ele, não tem cunho de firmeza e não aprendeu nos seus 4 estágios a estar do lado do seu zelador. Mas aquele da estima interna, que às vezes é aquele filho mais relaxadinho, aquela menina que não engomou a baiana, aquela que a roupa de ração está rasgada, mas ela está ali ao seu lado, essa sim vai ser até dá um pouco de emoção em falar, vai ser a grande pedra onde o seu desânimo vai tropeçar. O zelador sempre vai tropeçar numa pedra chamada esperança. É a esperança que nos motiva a ser algo, é sabendo que nesse estágio de contemplação plena, a gente tem que estar desmontado, desarmado de todos os motivos que possam, entendeu? Com as demais pessoas, levar o descrédito e o descaso de outro. A fé ela é individual, os resultados também.
Às vezes muitos me perguntam, porque eu tenho algumas restrições, praticamente quase que do campo evangélico na minha casa. Eu adquiri muito da minha fé e muitos dos meus resultados com o meu jejum, que para mim deu certo. Para alguns o jejuar não vai dar certo, para alguns será o ebó. E é nisso onde o que me leva a estar na religião, qual a minha motivação de estar naquela religião, qual a ação que eu proporcionei quando eu fui buscar aquela porção de energia que eu não conseguia enxergar para poder sanar aquela minha necessidade, seja ela orgânica, seja ela por uma primazia de declive, eu estou em queda, eu estou sem acreditamento na minha própria pessoa, eu estou sem alimento emotivo, eu preciso ser amado, eu preciso de saúde, de bem-estar. E a motivação que me levou àquele barracão foi saber que eu era um saco vazio e precisava estar em pé. E ali eu fui preenchido por aquele condutor. E minimamente, quando eu busco uma casa, eu tenho um condutor que ele consegue me levar à frente, me dando esse suporte, e claro, vai ter um ou dois irmãos, vão se tornar meus futuros irmãos, estão ao meu lado, eu cresço criando tantas expectativas, almejando que para sempre aquele conto de fadas, aquele sonho realizado não vai se esfarelar. E aí, infelizmente, chega o ponto ou o fator onde eu falei que o zelador ele tropeça em algumas pedras, com a fé com o padre, ele tropeça em algumas pedras, essas pedras são as mais simples, que é aquele filho que às vezes ele tem contado o dinheiro para ir trabalhar e o dinheirinho para ir à roça e o sacrifício que ele faz, a noite de sono mal dormida, que também não desmerece daquele que contribui e também faz, mas ele fala assim, pai, vamos fazer, todo ano nós fazemos, todo ano nós pintamos, bordamos, rezamos, e essa pessoa é a pessoa que vai trazer o crédito à religião. E aí o zelador ele volta até o seu estado de necessidade fisiológica, porque até mesmo o zelador ele necessita do estímulo orgânico e periférico. Se não fosse necessário esse estímulo, nós não gritaríamos num bori, não louvaríamos uma cabeça, não agradeceríamos essa cabeça por tudo que nós adquirimos. Então, quando a gente pensar para parar e analisar a motivação espiritual que te levou a um barracão, a busca de um sagrado, ou simplesmente a uma consulta, você tem que lembrar que inúmeros já foram como você, inúmeros passaram pelo que você passou, inúmeros adquiriram a qualidade de vida, seja ela menor ou maior, de enriquecimento, de grandiosidade, ou de simples bem-estar. A simples condição de acordar de manhã e estar equilibrado, para muitos é um prêmio maior que qualquer mega-sena da vida. E lembrando que quando aquele irmão buscou se integrar socialmente no seu clã, o quanto que você fez de colaboração para que ele estivesse ali. Somos de todas as formas, em inúmeros locais, somos todos, zeladores, velhos, novos, iaôs, arruretês, abiãs, muzenzas, somos todos necessitados da fatia daquilo que nós não enxergamos. E se aquilo que nós não enxergamos pôde nos dar, num determinado momento, a alegria de receber algo tão grandioso que foi uma cura, quem somos nós para talvez a nossa felicidade plena e completa poder estragar a esperança de outro? Não digo que ninguém tenha que mudar a sua conduta ou que tenha que mudar o seu modo de enxergar o outro, mas nós temos que começar a enxergar ou mudar a forma que nós temos de segurança, porque senão a gente vai abrindo lacunas e desejos negativos. E é o que leva a muitos a trocarem um barracão, muitos a trocarem de axé, muitos a trocarem de religião. O ser humano ele sempre foi muito dividido entre a razão e o domínio pela religião. A religião sempre foi muito usada como motivação em promessas de algo que vai se cumprir, mas também como demonificação em castigos que vão acontecer. Então, quando você tiver o primeiro start que você tiver e se motivar em buscar uma religião, pense que ao estar curado, seguro, incluso dentro dela e tendo a sua estima, às vezes até necessitando que seu pai lhe reconheça, a sua zeladora lhe reconheça, seu irmão lhe reconheça, lembre-se que a estima interna e que a necessidade da realização plena vão estar em quando você puder olhar
todas as expectativas olhando o outro. Então, hoje eu estou com fome, mas eu posso olhar um outro que está com mais fome do que eu. Hoje eu estou insatisfeito, mas existe talvez outro mais insatisfeito. Então, enquanto a religião, em alguns aspectos, for levada de modo egoísta, ela não vai chegar a lugar nenhum, ou ela vai crescer e vai estar fadada. Toda casa de religião matriz africana, a tudo que cresce ganha volume ruir. Porque na grande verdade, quando o zelador ele vai adequando novos filhos, adequando os filhos antigos, ele espera que minimamente aquele filho que já teve suas condutas por todas essas passagens, chegue na sua satisfação plena, estando realizado e possa ser um contribuidor gigantesco para ajudar a retirar alguém de um estado de letargia ou de uma âncora fundada. Espero que eu possa ter contribuído, ter ajudado com vocês com essa reflexão e que vocês possam alinhar o pensamento, lembrando, se o que é mais sagrado, o que nós não podemos enxergar nem tocar, somente sentir, não nos difere, não cabe a nós diferir a ninguém. Se nós fomos motivados por algum dogma, alguma coisa a chegar em algum lugar, de uma certa forma, eu tenho por obrigatoriedade devolver isso ao ser humano da melhor forma possível, da forma mais gentil e primordialmente da forma que ele entenda. Às vezes, hoje em dia, vale muito mais a pena tentar desmontar o negativo do outro do que lutar contra. Não vale a pena bater de frente com os esquemas que a sociedade criou, até porque nós, quanto a Candomblé, somos a sociedade e cada caso em particular é uma sociedade. Eu espero que eu possa ter contribuído para a reflexão de vocês. Quem puder me acompanha lá no canal do YouTube do Hotel William. Quem puder compartilhar, compartilha e eu vou ser muito grato. Até uma próxima vez, um próximo assunto. Lembrando sempre que quando você, em tudo que você for fazer, em tudo que você se motivar, calcule no seu menor estágio ao seu maior estágio o quanto que ainda existe alguém que possa precisar passar pelas felicidades e passar, em suma, pelas provações e também passar pelas alegrias que você já passou. Nunca ninguém é tão grande que não mereça um pouco a mais. Nunca ninguém é pequeno demais que não mereça uma ajuda a mais. Mas nenhum de nós não somos grandes o suficiente para que não possamos precisar, depender, esmerar e almejar, às vezes, um simples bom dia que vem de uma outra pessoa que pode estar numa situação pior que a nossa. Um grande beijo, Colofé. Colofé a todos que eu não pude responder para não perder a linha de raciocínio, mas Colofé Gi, Colofé Eriquinha, Colofé Marcos, obrigado por vocês me estimularem a estar aqui todos os dias. Eu fiquei um pouquinho balançado com esse assunto, porque você vai falando, você vai lembrando de coisas do passado, né? E eu lembro dos tempos que eu tinha que fugir da minha mãe, às vezes, parei até meu barracão, e ali absorver e consumir, viver aquilo tão intensamente, e o quanto do comercial daquilo que eu fazia para fora. E meu pai só fez me dar um hobby. Todo o demais eu adquiri na confiabilidade, eu adquiri no esmerar, no almejar, no olhar, no imaginar o quão grande pode ser esse mundo nosso e o quão pequena é a expectativa de vida que nós temos para poder usufruir de tudo isso. Um grande beijo, Santos continua falando até amanhã. Colofé, Mutumbá, Mucuyu, Aurê, Saravá e gratidão eterna a todos. Beijos.